Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a Carta a Tito, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Ou seja, vamos finalizar o estudo comentado verso a verso sobre a Carta de Tito. Esse trecho que vamos abordar pode ser dividido em duas partes. Na primeira, temos um resumo de tudo aquilo que foi instruído na carta, do verso 8 até o verso 11. Ali está o resumo, basicamente, dois temas principais são retomados de forma conclusiva. A respeito da prática das boas obras, que devem caracterizar, o que deve caracterizar a vida do cristão, e a forma de se relacionar com os falsos profetas, com aqueles que vêm ensinando coisas inúteis e que vão desviar da fé os cristãos da comunidade para a qual a carta se dirige ou todas as outras ao longo dos séculos. Então, temos um trecho conclusivo, onde retoma resumidamente tudo aquilo que foi abordado, e a finalização do verso 12 ao 15, temos uma moldura epistolar, uma vez que o gênero literário utilizado é a epístola, e como epístola há características específicas, entre elas a saudação final, onde se envia lembranças e saudações de pessoas para outras pessoas, com instruções do que fazer finalmente, ou do que fazer abordando o final da carta. Assim nós encontramos no verso 8 até o verso 11 esta síntese das instruções dadas. O verso 8 diz: Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Bem, o primeiro tema importantíssimo abordado na carta a Tito é a prática das boas obras. Por isso que se retoma aqui no momento conclusivo. As boas obras devem caracterizar a vida cristã. Como Tiago vai dizer, são as boas obras que revelam a fé no interior do coração. Assim, a carta adverte a Tito, como representante dos líderes, como aquele que está em Creta para estabelecer e ordenar as igrejas, as comunidades cristãs daquela ilha, que estimule, que ensine o tempo todo, seja exemplo, como já foi abordado na carta, das boas obras, porque isso é útil. E aí a gente vai perceber logo no verso 9 a oposição entre aquilo que é útil e aquilo que é inútil. As boas obras são úteis, não apenas úteis à comunidade cristã, ao grupo familiar da igreja local, mas também útil a toda a sociedade, a todos os homens, à humanidade. Então ele observa que essa prática da fé, as boas obras, será beneficiada a igreja local, os irmãos que se reúnem, mas também trará um grande benefício à sociedade como um todo. Aos homens, como ele vai dizer aqui, se refere à humanidade, à sociedade em torno da igreja, que vai se beneficiar da prática das boas obras, que é uma característica importantíssima da vida cristã. E no verso 9, ele vai então falar sobre aquilo que é inútil na igreja, estabelecendo um contraponto entre o que é útil e o que é inútil. Com isso a gente percebe na carta a Tito uma relação muito estreita com a cultura grega. Na cultura grega, iniciando no período clássico, séculos 6, 5 e 4, os textos clássicos abordam muitas vezes essa questão daquilo que é útil,
daquilo que é importante e daquilo que é inútil. E estabelece um padrão para o ser humano, para o homem, de kalos kai agathos, o belo e bom. E é justamente a palavra kalos que é utilizada aqui para descrever as boas obras. As boas obras é boa, ou são boas, são úteis, são belas e boas, úteis para todos à volta e importantíssimas à sua prática. Assim, o padrão do cristão se aproxima daquele padrão estabelecido do homem grego no período clássico, que é o kalos, o belo e bom. Kalos kai agathos, o belo e bom. E o que é um cristão belo e bom? É aquele que pratica as boas obras e evita aquilo que é inútil, aquilo que é vão, aquilo que não traz proveito nenhum para si, para a comunidade a qual ele pertence e para a sociedade como um todo, que é abordado no verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então, o que é útil para a vida cristã? As boas obras. E o que é inútil? A discussão sobre genealogias e assuntos relacionados à lei de Moisés. Isso deve ser evitado no seio da comunidade. Esse conselho é uma reação à prática daqueles que são chamados na carta de falsos mestres, de facciosos, de pessoas com falsas mensagens que se intrometem nas comunidades, promovendo a divisão. Esses têm essas abordagens que ele chama de inúteis como carro-chefe dos seus argumentos. Primeiro, a genealogia. E aí a gente percebe também uma característica na antiguidade, não apenas no grego, na cultura grega, romana e também judaica, esse orgulho de certos ancestrais, esse orgulho de pertencer a uma linha genealógica que remete ao passado, a heróis, a homens importantes e até na cultura greco-romana a deuses. Era muito comum entre os gregos esse orgulho de ser descendente de Apolo, de ser descendente de Aquiles, de ser descendente de Odisseu, ou seja, os gregos se orgulhavam de ancestrais famosos e importantes e muitas vezes se apresentavam, famílias se apresentavam como descendentes, como herdeiras desses heróis, desses semideuses e muitas vezes de deuses do passado. E na cultura judaica isso também acontecia. Esse orgulho da ancestralidade de heróis ou de homens importantes na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e que se disputavam quem é mais importante a partir da sua ancestralidade, da sua ascendência. Ah, sou descendente de Levi, sou descendente de Moisés, sou descendente de Judá. Ou seja, os heróis do passado eram retomados como disputa para distinguir quem era importante e quem não era importante, quem tinha status e quem não tinha status. Isso era uma característica não só na cultura greco-romana, mas na judaica também. E o grande problema é que essas discussões sobre ancestralidade, sobre descendente de certos homens importantes, está sendo trazida para a igreja. Provavelmente por judeus, por pessoas de origem judaica que vão na comunidade cristã querer se impor a partir de uma ascendência judaica com pessoas importantes. Não é à toa que Paulo vai afirmar em Gálatas, diante de Deus, em Cristo, não há judeu nem grego. Porque a tendência seria, muitas vezes, na igreja, os judeus ocuparem certas prioridades em detrimento dos gentios, dos outrora pagãos. Então, essa discussão é inútil.
Também a discussão relacionada a questões da lei, o que na lei deve ser seguido, o que na lei não deve ser seguido, passagens que são utilizadas, fragmentos que são tomados, e se discute, se diz, olha, está escrito, estava na lei, é para cumprir, e outras são ignoradas, é muito comum, até hoje isso acontece. Ou seja, a lei de Moisés compreende os 5 livros primeiros do Antigo Testamento. E, especificamente, no livro de Levítico, Número, Deuteronômio, uma certa forma retomada e reaplicação dos mandamentos, é muito comum que hoje certas pessoas, certos ensinadores, selecionem certas passagens da lei e dizem, olha, está aqui na palavra de Deus, tem que ser seguido. Mas eles ignoram outras passagens, ignoram outros trechos que certamente não seguem, não têm interesse de seguir. Por exemplo, se a gente lê Levítico 25, onde fala sobre o ano do jubileu, ninguém tem interesse em perdoar dívidas e devolver terras à população, aqueles que eram anteriormente donos, ou essa divisão de terras que está dizendo ali no ano do jubileu. Mas muitas vezes estão interessados em certos versículos onde expressam certos pensamentos que desejam e que são simpáticos. Ou seja, então até hoje acontece essa seleção de passagens da lei e discussões em torno dessas passagens, onde ignora-se partes e elege-se partes, como se não fosse um todo e não tivesse uma relação com a época e com as circunstâncias daquele período. Ou seja, essas discussões são inúteis. O que é útil? A prática das boas obras. Então, o que seria uma comunidade de fé sadia? Aquela que fica discutindo sobre ancestralidade, aquela que fica discutindo sobre judaísmo e gentilismo e que adota costumes judaicos e com isso se acha mais próxima de Deus ou superior às outras, aquelas que selecionam certas passagens da lei de Moisés e diz, olha, aqui está a palavra, tem que ser seguida, está escrito, e ignora outras. O que seria uma comunidade cristã sadia? Útil para si mesma, para Deus e para toda a sociedade. Na carta de Tito está claro, aquela que pratica as boas obras. E é interessante que sempre há uma oposição entre essas duas faces. Uma igreja que se preocupa com boas obras, com a prática das boas obras, dificilmente vai gastar o seu tempo com discussões de genealogia ou discussões de preceitos da lei e vão ficar debatendo teologia e ao invés de praticar as boas obras. É muito comum, pode observar, igrejas muito voltadas a discussões teológicas normalmente se acham superiores e não praticam muitas boas obras. E aquelas que se dedicam às boas obras não têm tempo para ficar discutindo essas coisas porque estão preocupadas em serem úteis a Deus, à própria comunidade e à sociedade em torno. Então, nos versos 8 e 9, há essa oposição entre aquilo que é útil e aquilo que é inútil, que remonta um pensamento da cultura grega sobre o que é útil e o que é inútil. No versículo 10, continua dizendo, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Bem, existe sempre um agente que vai provocar as discussões sobre genealogias e as discussões sobre aspectos da lei de Moisés. Sempre há alguém que promove isso. Essas pessoas devem ser admoestadas, ensinadas, exortadas pelo bispo, ou pelo pastor, ou pelos líderes da comunidade. Precisa ser ensinado e conduzi-los àquilo que é útil, aquilo que é importante e necessário. Bem, essa preocupação precisa se manifestar. Os líderes precisam estar preocupados em advertir esses falsos ensinadores que promovem essas divisões. No entanto, eles não podem ser tolerados indefinidamente, pois vão provocar problemas graves nas comunidades. Então a orientação aqui, que é muito parecida com aquela que está em Mateus capítulo 18, versos 15 ao 17, que se advirta uma ou duas vezes, uma e duas vezes, ou seja, uma primeira e uma segunda vez. Insistindo no erro,
deve então ser deixado de lado, deve então tirar os privilégios da comunidade para que este não continue influenciando as pessoas para aquilo que é inútil e não promova a facção ou a divisão. Então devem ser silenciadas, devem ser excluídas nesse sentido. Não é que não possamos amar e demonstrar amor. Jesus ensinou a amarmos até os inimigos. Então o amor permanece. O que deve ser tirado é a fala, é a oportunidade de fala, é a voz que deve ser silenciada para que não promova essa divisão, em que desvia a comunidade, ao invés da prática das boas obras, ficarem discutindo coisas sobre a lei que não vão levar a lugar nenhum. Então está aí esse resumo de advertência que foi abordado ao longo da carta. Verso 11: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Ou seja, então ele mostra, se a pessoa insiste 3, 4, 5 vezes naquele propósito, então não há muito o que nós, como homens, como seres humanos, possamos fazer. É uma ação que precisará acontecer divina, um milagre, uma intervenção divina no coração daquela pessoa. Pois, por meio do convencimento, numa conversa, numa racionalidade ou num argumento humano, estamos limitados a convencer plenamente alguém que está equivocado. Então, cabe aos líderes fazer a sua parte, tentar mostrar o caminho correto e revelar o caminho errado. No entanto, a partir da insistência prolongada, os nossos argumentos não farão efeito nenhum e aí a pessoa deve ser deixada com seus próprios pensamentos e crendo que por meio da oração Deus possa intervir e levar a essa pessoa à sensatez. A partir do verso 12, então temos o quadro das saudações finais, que é um quadro bastante próprio das epístolas, onde se faz saudações finais e orientações finais sobre o que fazer e o que não fazer. As orientações ou os dados históricos mencionados aqui não têm referência em nenhuma outra parte do Novo Testamento, nas cartas de Paulo ou em outros lugares. No entanto, é muito provável que o autor da carta tivesse acesso a outras orientações, a outras histórias que não estão para nós da vida de Paulo e da vida do seu ministério e das equipes que com ele trabalhavam. Ou seja, então a gente não pode ignorar que essas coisas estavam presentes na época e o fato de não ter uma relação nos textos do Novo Testamento não significa que sejam informações falsas. Mas o que a gente não pode perder de vista é que o objetivo da carta é a instrução, é orientar os líderes a respeito das questões relacionadas à comunidade. Por isso, talvez alguém mais atento poderia perguntar: mas por que ele dá tanta instrução a Tito para organizar as igrejas em Creta e agora diz para Tito ir embora de Creta? Bem, como eu disse, o objetivo primário é estabelecer normas, orientações, não apenas para se lidar com as igrejas em Creta, mas para se lidar com qualquer igreja ou todas as igrejas. Então, sempre o pano de fundo, o objetivo principal da carta é a orientação aos líderes para estes conduzirem de forma apropriada as comunidades cristãs. Então, o verso 12 diz: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Como eu disse, são palavras históricas da vida de Paulo que a gente não tem referência em outros lugares, mas não significa que não tenha acontecido, pois muita coisa aconteceu que não está no Novo Testamento, nas cartas explícitas, de forma clara. Bem, há aqui a menção de personagens que nós não conhecemos em outros lugares, como, por exemplo, Ártemas, não é mencionado em outro lugar, e Zenas também no verso 13, não conhecemos. E outros que são mencionados em outros lugares, como Tíquico e Apolo.
Também nós observamos aqui, mesmo nas saudações finais, uma reafirmação das boas obras, caracterizadas pela hospedagem dos missionários ou dos profetas itinerantes. E esses deveriam ser recebidos de forma amigável e ser dado a eles a hospitalidade, que era uma expressão forte das boas obras. E assim orienta-se aqui. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Está aí a marca das boas obras, suprir aqueles que precisam nas necessidades que têm. Verso 14, agora, quanto aos nossos, quanto à comunidade, oriente, reafirma mais uma vez, até no final da carta, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Repete mais uma vez aquilo que é ser útil e ser inútil, aquilo que é ser frutífero e aquilo que é ser infrutífero. Ser frutífero é produzir boas obras. Uma igreja frutífera é aquela que produz as boas obras. Então, distingua-se dos demais. Esses demais pode se referir a uma sociedade como um todo, mas também pode se referir a outros grupos denominados cristãos que não têm as boas obras como elemento principal da sua prática de vida. Então, que sejam distinguidos aqueles que se dedicam às boas obras, que revelam a fé verdadeira em Jesus por meio das boas obras, e aqueles que ficam apenas discutindo passagens da Bíblia, que sabem 100 versículos de cor, mas que na prática isso não resulta em nada útil na vida da igreja ou da sociedade. E aí finaliza dizendo: todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Mais uma vez, finaliza-se com essa moldura própria do gênero epistolar. Um abraço.